Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aos nossos estudos com a língua inglesa. E na unidade 1, a gente tem dois objetivos a cumprir. Um deles é conhecer a utilização dos artigos e dos numerais em inglês. E o segundo é a gente entender e aprender a conjugar o verbo to be. O verbo to be, ele é bem comum na língua inglesa. Todas as vezes em que a gente estiver estudando qualquer coisa em língua inglesa, a gente vai relembrar aí desse verbo to be. Nós temos os artigos indefinidos. O que é o artigo indefinido? Vai ser aquele artigo que não vai demarcar de uma forma precisa, né? Ele vai demarcar de uma forma vaga algo. Nós temos dois artigos indefinidos aí no singular, o a e o em. O a e o en também, eles vão significar um e uma. Só que a grande diferença é que o a, nós vamos utilizá-lo antes de palavras que comecem com consoantes. E o em, nós vamos usá-lo antes de palavras que comecem com vogal, beleza? Por exemplo, I am a teacher. Se eu estou falando que eu sou professora e teacher, né, que é uma palavra que começa com consoante, nós iremos utilizar o a. She is an engineer. Ou seja, ela é uma engenheira, né? Então, engineer é uma palavra que começa com vogal. Então, as vogais são A, E, I, O e U. Então, todas as vezes que a gente vê uma palavra que começa com vogal, nós iremos utilizar o am, beleza? Agora, nós vamos falar sobre os artigos definidos. E só vai existir uma forma de artigo definido. Na nossa língua portuguesa, nós vamos ter 4 tipos de artigos definidos. A, o, as e os. No inglês, nós só vamos ter o de. E o de, normalmente, né, ele é usado quando a gente está se referindo a uma coisa ou uma pessoa que seja claro, né? Uma coisa precisa, uma coisa definida. Tranquilo? Também nós vamos utilizá-lo com nomes de canais, rios, mares, oceanos. Nós não vamos usar o de com as palavras mais usadas no cotidiano, né? Como television, breakfast, lunch, dinner, next, last. Nós também não usamos o de antes de nomes de lugares, né? Continentes, países, cidades, ilhas, mas nós iremos utilizar o de em nomes como, por exemplo, um reino, né? Estados, se a gente for determinar alguma república, então a gente tem que sempre observar essas regrinhas aí do de. E, em geral, a gente não usa o de diante de nomes de ruas, edifícios, aeroportos, universidades, né, estações, lugares dentro de uma cidade. Mas nós podemos utilizá-los como em nomes de lugares, como restaurantes, os cinemas, né, os shoppings, os teatros, hotéis, museus. Os números em inglês, principalmente os numerais cardinais, eles são adjetivos numerais que vão se referir a uma quantidade. E os numerais ordinais, eles sempre vão se referir a alguma distribuição. Eles vão se referir sempre a alguma posição, né? Ah, a pessoa ficou em tal lugar na competição. Então, a gente sempre vai usar esses numerais ordinais, tá bom? Nós temos também os numerais decimais. Nós vamos utilizá-lo com um ponto e não como uma vírgula, como a gente vê aqui na nossa língua portuguesa. E aí, esse ponto ele vai separar o número inteiro de todo o restante, né? De todos os décimos desse número. Eu trouxe para vocês uma tabelinha tanto dos numerais cardinais, que são aqueles que vão indicar quantidades, e também dos numerais ordinais. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês tentem, pelo menos de 5 em 5, tanto a leitura quanto a fala, né? Porque os cardinais a gente normalmente já sabe, né? Pelo menos do 1 até o 10. Mas os ordinais, eles são mais difíceis, né? A gente não é tão comum no nosso dia a dia que a gente veja os numerais ordinais em língua inglesa. Então, a dica que eu dou para vocês é que pelo menos vocês vão treinando de 5 em 5. Aqui tem do 16 até 1 bilhão, também façam a mesma coisa, tá? Tentem de 5 em 5, tanto a escrita quanto a fala. E tem umas dicas também para que vocês usem dica para quando que vocês irão usar esses numerais. A dica número 1, que cardinal não é ordinal, né? O que indica quantidade não vão ser aqueles que vão indicar ordem, né? E acertar também a ordem. A segunda dica para vocês é que a gente acerte
essas ordens aí na língua inglesa desses números ordinais. E também, quando a gente vai falar sobre os dias do mês, em inglês, em português a gente sempre fala, exceto o primeiro dia, né, do mês, a gente não fala dia 1, a gente fala dia 1º. E todos os outros números a gente fala em cardinal, né? 2 de maio, 3 de julho, 5 de agosto, né? Em inglês a gente sempre vai utilizar os números ordinais para que a gente fale o dia do mês, tá bom? E a quarta dica que eu trouxe para vocês é como que nós iremos falar os anos em inglês. Aqui a gente fala na língua portuguesa, a gente fala sempre o número inteiro, né? Por exemplo, 1991, 2021, 2019. Em inglês, a gente sempre vai separá-lo em 2 blocos. Então, ao invés de eu falar 1991, eu vou dizer 1991. Então, 19, entre aspas, 91. Então, mais ou menos nesse sentido. Nós também poderemos utilizar os termos the year antes de qualquer ano para melhorar o sentido da frase, né? Então, se eu for falar igual a gente falou, né? 1991, eu posso falar the year 1991. E o ponto a vírgula, né, que a gente vai usar aí para separar esses números. Em inglês, normalmente a gente vai usar a vírgula, né, para separar esses números, principalmente esses acima de 1000, né? Nesse caso, 10,900. Aqui na língua portuguesa, a gente sempre usa o ponto para separar os numerais, né, as unidades de milhar. Já na língua inglesa, a gente vai usar a vírgula. Também temos as porcentagens em inglês. Nós temos alguns exemplos aí na nossa tabelinha e também na nossa apostila nós iremos ter, beleza? Então, é só a gente dizer o número e acrescentar a palavra percent. Temos aí algumas dicas para a gente falar também sobre as unidades de medida em inglês. Então, só basta dizer o número seguido pela sua unidade de medida, né? Normalmente ela vem abreviada quando a gente usa a forma escrita da língua. E o zero, como é que a gente pode pronunciá-lo em inglês? Tem várias maneiras, mas é sempre de acordo com o contexto. Eu costumo dizer que cada palavrinha ela vai depender de um contexto. A nossa língua portuguesa ela é bastante rica e a língua inglesa também é muito rica. Então, terão algumas palavras que dependem muito do contexto para que a gente consiga pronunciá-las, né? Então, o zero, né, que é o zero. Ele é usado para falar sobre o próprio número e ler os decimais, porcentagens e números de telefone, né, ou até mesmo algumas expressões que já são mesmo usuais da língua. O ou, né, como a letra O, ele é usado para falar anos, endereço, horas e temperatura. New vai ser usado apenas em resultados esportivos. E o nothing, ele não é utilizado nos Estados Unidos, mas ele é empregado em outros países em que tem a língua inglesa como uma língua oficial, né? É a língua que é usada naquele país, que é falada naquele. Nós falamos sobre os artigos, sobre os numerais, agora nós iremos aprender mais sobre esse verbo to be. O verbo to be ele pode ser traduzido tanto como o verbo ser e o verbo estar. Tudo isso vai depender de um contexto ao qual ele está inserido. Então, por exemplo, I am pode ser eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está, tu és, tu estás. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, que o it é ele ou ela, né? É ou está. Qual que é a diferença do he, do he, she e do it? O he e o she nós iremos usar para pessoas e o it para coisas, para animais, tá? We are, nós somos ou nós estamos. You are,
Vós sois, ou vós estáis, ou vocês são, vocês estão. They are, eles são ou eles estão. E também nessa tabelinha nossa aqui, a gente vai ter a forma contraída. Normalmente, em situações informais, até mesmo do diálogo e em textos informais, né, tirando esse contexto formal das regras, nós podemos utilizar essas formas contraídas desse verbo to be. A regrinha do verbo to be sempre é sujeito, o verbo e o complemento. Lá, o verbo to be, quando a gente usa na forma interrogativa, quando a gente precisa fazer alguma pergunta, né, algum questionamento, qual vai ser a estrutura? Eu vou ter o verbo, is, are ou am, o sujeito mais o complemento. Então, por exemplo, se eu falar assim, you are hungry, né, eu estou dizendo que você está com fome, você está faminto. Eu estou afirmando, mas quando eu preciso fazer uma pergunta, are you hungry? Is he a singer? Ou seja, ele é um cantor? Na nossa língua portuguesa, normalmente a gente usa o sujeito antes, né, para fazer uma pergunta, um questionamento, interrogar algo. Já na língua inglesa não funciona dessa forma. A gente sempre vai usar o verbo, o sujeito mais o complemento. Tem também a forma negativa, quando eu vou negar algo. A ordem vai ser sujeito, o verbo to be, is, am ou are, o not e o complemento. E também nós vamos ter essa forma contraída. Então, they are not right ou they aren't right. Paul is not tall ou Paul isn't tall. Eu posso usar tanto a forma normal, né? Em situações formais, e também eu posso usar a forma contraída, tanto em diálogos informais quanto em textos informais. Com essa tabelinha das nossas formas contraídas, a gente pode ter uma noção melhor sobre como utilizar, né? Então, I'm not, né? Tudo junto. Ao invés de eu falar I am not, eu posso dizer I'm not. You are not, you aren't. He is, she is, it is not. He isn't, she isn't, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. E they are not, they aren't. Então, aí a gente, normalmente nos vídeos em que vocês podem estudar, na apostila também de vocês, em vários diálogos que vocês podem ouvir, né? Em filmes, em vídeos também, em séries, a gente pode encontrar mais essas formas contraídas do que essa forma mais, como eu posso dizer, de acordo com as regrinhas, né? Nesses contextos mais formais, beleza? Gente, espero vocês na próxima unidade. Bons estudos para vocês. Até mais!